Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos, esta é a aula número 14, cujo título é Psicologia Cognitiva. No vídeo anterior, em que eu falei sobre psicologia da Gestalt, eu iniciei a aula fazendo uma breve menção ao fato de que psicologia da Gestalt é diferente de Gestalt terapia. Seguindo esse mesmo mote, eu começo essa aula dizendo que psicologia cognitiva é diferente de terapia cognitiva. E eu faço essa ressalva porque eu vejo muitos vídeos no YouTube que estão falando sobre terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental ou TCC, que é a abreviação desse termo, mas utilizando o rótulo psicologia cognitiva. E definitivamente não são a mesma coisa, embora possam ter alguma proximidade ali em termos de forma de interpretação do ser humano, não são a mesma coisa. A psicologia cognitiva é uma disciplina da psicologia, uma área de pesquisa, de conhecimento, que tem como interesse primordial estudar os processos psicológicos, processos de atenção, consciência, memória, percepção, raciocínio, tomada de decisão, representação mental, inteligência, criatividade, vários processos psicológicos, predominantemente, mas não somente, por meio do método experimental, por meio de estudos experimentais. Um dos expoentes da psicologia cognitiva é o Ulrich Neisser, que eu destaco aqui, por ter escrito o primeiro livro-texto de psicologia cognitiva e ter ajudado aí a pavimentar o caminho que abriu espaço para a área, um dos muitos representantes da psicologia cognitiva. Por outro lado, a terapia cognitiva é representada na figura proeminente do Aaron Beck, que foi um psiquiatra e que foi o desenvolvedor da terapia cognitiva, mas ela é aplicada predominantemente no contexto clínico, então seria uma abordagem específica para tentar ajudar as pessoas a resolver problemas de ajuste no dia a dia, para tratar determinados transtornos mentais, mas não vai ser o meu foco aqui hoje, apesar de eu achar bem interessante. Então talvez eu venha falar da terapia cognitiva num outro momento. Se você estiver interessado sobre esse assunto, recomendo que você faça pesquisa, faça buscas aí no YouTube, que provavelmente você vai encontrar muito material falando sobre a terapia cognitiva. Ao contrário da psicologia cognitiva, que acaba tendo muito menos material em língua portuguesa no YouTube. Muito provavelmente reflexo de uma psicologia brasileira que tem muito mais interesse na aplicação, como por exemplo na psicologia clínica, do que na pesquisa científica, infelizmente, devo dizer. Então, no vídeo que eu falei sobre o behaviorismo, eu falei que uma das ideias do behaviorismo era parar de olhar para os processos da consciência, experiência consciente, e tomar o comportamento como um objeto em si mesmo, e não como algo que apontava para o objeto de estudo legítimo da psicologia. Vamos transformar o comportamento no nosso alvo, no nosso objetivo final. Então a ideia é que eu parasse de olhar para o que está acontecendo dentro. Aliás, eu não conseguia olhar, o que eu olhava era apenas o comportamento, mas parasse de tentar inferir o que está acontecendo dentro dos organismos e passasse a estudar para os determinantes do comportamento, que seriam os antecedentes e os consequentes. Aqui nesse modelo SR, a gente tem um outro modelo que eu vou falar lá na unidade de aprendizagem, mas a ideia aqui é que eu tenho estímulos, informações que chegam ao organismo. Por exemplo, você está olhando nessa tela e você está, por meio de uma caixa de som, por meio de um fone de ouvido, ouvindo a minha voz. Então tem estímulos entrando por meio dos seus receptores dos ouvidos e dos olhos, e alguma informação está sendo processada. Você pode dar uma resposta, por exemplo. Você pode aumentar o volume se achar que não está muito bom o volume. Você pode fazer algum ajuste aí na luminância da sua tela, ou você pode fechar o vídeo se não estiver interessante o suficiente. Agora, o que os behavioristas não queriam, alguns deles pelo menos, era que se tentasse inferir o que está acontecendo dentro para tirar uma conclusão. Tem que estudar as relações funcionais entre estímulos, respostas, consequências, os antecedentes e os consequentes do comportamento, e não o que acontece dentro. Então, isso veio muito forte e, por um tempo, isso deu muito certo,
E foi produzida uma ampla gama de conhecimentos sobre processos comportamentais, tomando o comportamento como objeto de estudo. Algo que eu acho interessante é que uma consequência de não olhar para a caixa preta que é um termo utilizado muitas vezes para se referir ao que está acontecendo dentro da mente, né, das pessoas, então é esse o significado de caixa preta, nesse contexto, é que nós temos um periódico importante em psicologia cognitiva chamado Journal of Memory and Language, né? O Jornal da Memória e da Linguagem, né? Traduzindo para o português. Só que antes de 1985, esse periódico já existia, só que com outro nome que eu estou destacando aqui, que é o Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, né? o Jornal da Aprendizagem Verbal e do Comportamento Verbal. O Skinner, que eu mencionei na aula sobre o behaviorismo, um dos livros importantes dele se chamava Verbal Behavior, né? Em que ele tenta compreender como que se dá a aprendizagem da língua, né, os comportamentos verbais. Ele introduz isso como um fenômeno de interesse também da análise do comportamento. E, curiosamente, a gente tinha um periódico que falava de Verbal Learning, né, aprendizagem verbal, e Verbal Behavior, né, comportamento verbal. Se não falava de linguagem especificamente, como aparece explícito aqui linguagem, que é um termo muito mais cognitivista do que comportamentalista, né? E memory também, que é um termo cognitivista, porque faz alusão a coisas que estão acontecendo dentro do organismo, dentro de nós, seres humanos, né? Então, é interessante ver como que houve essa mudança de paradigma, enquanto que verbal learning parece que eu estou falando mais em algo que eu consigo observar, por exemplo, uma criança que emite determinadas verbalizações no tempo T, e no tempo T mais um emite mais verbalizações, né? Ela aprendeu coisas. E também verbal behavior é exatamente o que eu estou observando, enquanto que memory and language, né, está fazendo alusão a coisas que eu não observo, mas que eu tento inferir a partir do comportamento. Então, o estudo da análise do comportamento, né, por meio da filosofia behaviorista, é tentar evitar olhar para essa caixa preta, porque aqui não tem nada de relevante. O que está acontecendo de importante, que vai nos informar sobre processos comportamentais e vai permitir que a psicologia avance como ciência, é olhar para os determinantes do comportamento. E esses determinantes estão no ambiente, seja ambiente externo ao organismo, seja o ambiente interno, mas que não é de uma natureza diferente dos determinantes externos. Esse é o ponto importante aqui. Na aula sobre behaviorismo, eu também mencionei uma frase que eu atribuí ao Skinner em um dos livros dele, não me lembro de qual, que eu acho muito emblemática, que ele fala que o princípio básico ali do behaviorismo era que é possível uma ciência do comportamento. Então esse era o ponto de concordância entre os behavioristas. É possível fazer uma ciência do comportamento. Mas aí vem as discordâncias depois sobre isso, por exemplo, como que se dá a aprendizagem, como se estuda esse comportamento. Então o ponto de concordância principal do behaviorismo seria esse. E daí, a partir disso, nós teríamos os behaviorismos, né? Behaviorismo metodológico, radical, intencional, teleológico também, né? E eu queria falar aqui do que ficou conhecido como behaviorismo intencional, que é do Edward Tolman, né? Deixa eu projetá-lo aqui. Foi esse behaviorista aqui. Alguns colocam ele como um neo-behaviorista, porque ele já se afasta um pouco das ideias do Skinner, né? Da maneira de filosofar sobre a ciência do comportamento do Skinner. Mas ele tem um experimento muito interessante, que é o experimento em que se colocavam ratos em labirintos. Era muito comum nessa época que os estudos fossem feitos com modelos animais, e os analistas do comportamento, né, eram muito cuidadosos. Só para reforçar, a analista do comportamento é aquela pessoa que é behaviorista, que estuda cientificamente o comportamento. Eles eram experimentalmente muito cuidadosos em tomar todos os cuidados para ter os melhores controles experimentais e ter as inferências mais limpas ali em relação aos seus fenômenos comportamentais de interesse. Então, naquela época, ali no começo do século XX, havia muitos estudos com ratos, existe até hoje, né, com ratos, com pombos e com diferentes modelos animais, mas alguns estudos eram em que o rato era colocado numa caixa aqui, que era o ponto inicial do labirinto. Esse rato, em geral, estava privado de alimento, e aí ele tinha que chegar num ponto final aqui, em que ia ter uma fonte de alimento, né? Essa é uma visão aérea do labirinto, né? E aí você colocava o rato aqui, por exemplo,
e contava quantas viradas, quantos movimentos errôneos ele cometia, ou seja, quantos erros ele tinha que virar para a direita e ele virava para frente, por exemplo. Você avaliava quantos erros ele cometia nesse labirinto, né? E depois ele chegava no final do labirinto, isso era repetido inúmeras vezes, né, ao longo do experimento, e aí a ideia é que se o rato está aprendendo, a cada vez que eu coloco ele no ponto inicial, sendo o mesmo labirinto, que ele passe a errar menos, né, ao longo do meu experimento. Isso seria uma evidência de aprendizagem sem eu ter que concluir nada do que está acontecendo dentro do rato, isso que é importante, né, pensando aí no behaviorismo radical do Skinner, né. Então, o que o Tolman fez? Ele pegou 3 grupos de ratos. Um primeiro grupo de ratos era colocado aqui, um de cada vez, tá, gente? E aí, quando o rato estava com fome, né? Ou seja, ele estava privado de alimento. Quando ele chegava aqui no final, ele tinha acesso a uma fonte de alimento, então ele conseguia comer, né? Ou seja, ele tinha um incentivo externo a ele para que ele fizesse o trajeto com o menor número de erros possível, porque ele ia acessar alimentos. Então, o primeiro grupo tinha reforço, né? Esse alimento é o que a gente chama de reforço, né? Apesar de eu não ter explicado ainda o que é um reforço, entendo que o reforço é algo que aumenta a probabilidade do comportamento ser emitido novamente em situações posteriores, subsequentes, que são similares a essa. O segundo grupo de ratos era colocado aqui e quando chegava aqui não tinha reforço, tá? Isso era feito ao longo dos dias, então era feito no dia 1, no dia 2, no dia 3 até o dia 30, né? Então o primeiro grupo tinha reforço, o segundo grupo não tinha reforço. O terceiro grupo, que é o grupo mais interessante desse experimento, eles eram colocados aqui e até o 11º dia ali, eles não estavam recebendo reforço, ou seja, o rato não tinha nenhum incentivo extrínseco para cometer o menor número de erros e chegar do outro lado. Tanto faz quanto tanto fez se ele chegar ali depois de 1 minuto ou depois de 5 minutos, depois de cometer 3 erros, depois de cometer 300 erros. No entanto, a partir do 11º dia, o rato começa a receber reforço. Quando ele é colocado aqui, tem um incentivo aqui, que é o alimento. Bom, espera-se provavelmente que os ratos que estão recebendo reforço, que eles vão passar a errar cada vez menos daqui para cá, nesse percurso, né? Isso é uma evidência de que eles estão aprendendo. Agora, para os ratos que não estão recebendo reforço, espera-se o oposto, espera-se que eles aprendam muito mais lentamente, ou que talvez nem aprendam, né? Já que eles não estão tendo um incentivo para isso. A grande pergunta é, e o grupo que passou a receber reforço ali a partir do 11º dia? Qual que vai ser o desempenho deles, né? Como que vai ser? E aí o que aconteceu foi muito interessante. Para os ratos que recebiam reforço todos os dias, ilustrado aqui pela linha verde, eles passaram a cometer um número médio de erros cada vez menor ao longo dos dias, né? Eu falei 30 dias, mas na verdade que são 22 apenas, tá? Mas isso não é tão relevante para a gente. O importante aqui é que foi tendo uma diminuição dos erros ao longo dos dias, ok? No caso dos ratos que não receberam reforço, aqui ilustrado pela linha rosinha, né, os ratos, os sujeitos, passaram a errar menos, mas a diminuição ali de erros foi muito menor, né, até porque eles não tinham um reforço ali, tanto faz quanto tanto fez chegar do outro lado mais rapidamente. O mais interessante é o terceiro grupo, é o grupo dos ratos que não receberam reforço até o 11º dia e depois passaram a receber. Nos 11 primeiros dias, né, o desempenho desse grupo foi similar ao do grupo que não recebeu reforço, certo? Então, se eu pausasse o experimento aqui e cortasse aqui, não existisse o que está à direita aqui do meu mouse, né, se eu cortasse aqui, aproximadamente, né, minha conclusão seria, realmente, os ratos que não receberam reforço não aprenderam nada. Ou seja, porque funcionalmente, se for pensar, até o 11º dia, eles eram o mesmo grupo. Foi como se eu dividisse esse grupo em dois, alguns que passaram a receber reforço a partir do 11º dia e outros não. O que aconteceu de interessante? A partir do momento que eles passaram a receber reforço, o desempenho deles foi até melhor do que o outro grupo. Porque, tentando fazer uma setinha aqui, eles passaram a errar até menos que o outro grupo, né? Aí qual que é a interpretação disso, né? Você pode ter não duas interpretações, mas tem duas significâncias esse resultado. A primeira delas é que o reforço parece não ser fundamental para a aprendizagem, que era uma das propostas ali de alguns analistas do comportamento, de que o reforço era fundamental
para que houvesse aprendizagem. Mas parece que não. Parece que o reforço não é fundamental para que ocorra aprendizagem. Parece que o reforço é fundamental para que ocorra desempenho. Ou seja, o que é, só para diferenciar, a diferença entre desempenho e aprendizagem. Tá? A aprendizagem seria algo que mudou no organismo, seja expresso ou não em comportamento. E desempenho seria a expressão comportamental que pode ser ou não resultante da aprendizagem. Ou seja, eu posso me sair bem numa prova, isso reflete o meu desempenho, certo? Mas será que isso reflete a aprendizagem? Não sei, eu posso ter colado na prova, eu posso ter, entre aspas, decorado as coisas 5 minutos antes da prova, mas se você me perguntar alguma coisa dali a 3 dias da prova, eu já não lembro mais nada, ou seja, eu não aprendi, eu só performei bem, eu tive um bom desempenho, mas não aprendi. Então, esse estudo do Tolman é muito bom para mostrar que desempenho pode ser um indexador pobre, ruim da aprendizagem. Por exemplo, se eu olho nesse ponto aqui, né, a ideia que dá é que o grupo aqui não aprendeu nada, mas na verdade eles aprenderam, eles só não tinham motivação, né, não tinha um incentivo ali, que era o reforço aqui, para expressar essa aprendizagem, né? E aí aqui o desempenho começou a refletir mais o quanto que estava aprendido. Ou seja, parece que a aprendizagem não é algo que se expressa necessariamente no comportamento. Ou seja, pode haver uma aprendizagem latente, que é como ficou conhecido, inclusive, esse fenômeno aqui de aprendizagem latente. Ok? E a segunda interpretação, que não fica tão explícita apenas com esse estudo, eu teria que mostrar um outro estudo para deixar isso mais claro, é o seguinte, é a ideia de mapas mentais. Porque o Tolman fez outros estudos, basicamente, tá? Ele fez outros estudos, eu vou falar sobre isso em outro momento, mas outros estudos que ele fez sugerem que o comportamento do rato aqui no labirinto é um comportamento que dá um indicativo de que é como se o rato tivesse construído uma representação mental do mapa, do ambiente em que ele está. Ou seja, existe um ambiente no mundo, que é onde o rato está, mas é como se houvesse dentro da cabeça do rato uma representação desse mesmo ambiente onde ele está. Nossa, mas como que o Tolman concluiu isso? Bom, eu não vou conseguir mostrar os detalhes aqui nessa imagem, mas é mais ou menos assim. O rato tinha que fazer um determinado percurso num labirinto, mas quando ele obstruía um caminho, e obstruía talvez outro caminho, vou pegar aqui qualquer um, por exemplo, esse daqui, o rato ainda assim conseguia chegar no destino dele, pegando uma rota alternativa. Assim como a gente consegue fazer no dia a dia, por exemplo, se você está andando na rua, dirigindo um carro e tem uma rua bloqueada e você mora naquela região, você mora naquela cidade, você sabe como chegar ainda. Mesmo que você só faça aquele caminho diariamente de carro, você ainda sabe pegar uma rota alternativa para chegar no seu destino, nem que você tenha que dar a volta, porque é como se você tivesse construído uma representação mental daquele lugar, mesmo sem usar o Waze, mesmo sem usar o aplicativo. Então, para o Tolman, e é por isso que chama-se behaviorismo intencional, o comportamento dos organismos, dos ratos, dos pombos, dos seres humanos, é dirigido a metas. Existe um propósito, uma intenção do comportamento, ou seja, um animal, um organismo, ou nós, seres humanos, nos comportamos de determinada maneira porque nós temos um objetivo último para aquele comportamento, certo? Então, por exemplo, quando os ratos aqui começaram a cometer menos erros, é porque passou a ter um objetivo aqui. Aqui tinha comida, né? Então, aqui dentro passou a ter comida, e quando passou a ter comida aqui dentro, isso fez com que o comportamento dos ratos tivesse a intenção de chegar mais rápido aqui e saciar parcial totalmente a sua fome, tá? Então, olha que poderosa foi essa demonstração. Primeiro, para mostrar que aprendizagem e desempenho são coisas diferentes, elas podem não estar relacionadas, e algumas vezes o desempenho é um índice pobre, inacurado da aprendizagem, e que parece que a aprendizagem então é algo latente, é algo que pode não se expressar em comportamento. Isso acontece o tempo todo, né? Se você tem uma criança, às vezes, que está num ambiente escolar e que ela está desmotivada, ela pode até aprender, mas aquilo não se expressa em comportamento. Outro exemplo que vai parecer bobo aqui que eu vou falar, mas você pode aprender um idioma, né? Você pode aprender inglês, mas por conta de você estar imerso na cultura brasileira e você não ter a necessidade de expressar
o seu conhecimento em inglês, uma pessoa que olhe para você, para mim, que não nos veja falando inglês, pode achar que você não sabe inglês. Porque tudo que a gente tem é o desempenho, é como a pessoa performa no mundo, como ela se comporta no mundo. Agora, se eu coloco numa situação em que tem um propósito para falar inglês, para falar uma outra língua, aquele comportamento pode se expressar e evidenciar uma aprendizagem que até então estava apenas latente, estava adormecida ali no organismo. Okay? A ideia de mapas mentais aqui vai ser muito importante porque ela vai apontar para uma ideia chave em psicologia cognitiva, que é a ideia das representações mentais, que aqui eu vou abreviar como RM. Bom, para falar sobre a ideia de representações mentais, eu vou falar do experimento de rotação mental, que é um clássico também, porque é um experimento muito poderoso que ilustra bem essa ideia. Então aqui a gente tem algumas imagens que parecem representar um objeto tridimensional no mundo, como se fosse uma figura de um Tetris, né? E elas são muito parecidas. O Shepard, né, que construiu essas figuras, todas elas tinham isso daqui que ele chamava de cotovelo, né, que é esse daqui é um cotovelo, esse daqui é um cotovelo. Então todas as figuras têm 2 cotovelos e têm o mesmo número de quadradinhos, né? O que diferencia é que elas podem ter uma inclinação que, por exemplo, essa figura aqui pode ou não ser rotacionada na sua cabeça, né? De uma maneira que ela se torne essa daqui. Então, você tem que imaginar que essas imagens aqui poderiam representar objetos reais do mundo. E a tarefa sua é avaliar se isso daqui fossem objetos reais no mundo. Seria possível rotacionar um objeto para que ele se tornasse o outro? Então, essa tarefa aqui, ela não é muito fácil de ser feita, né? Porque você tem que fazer alguma rotação, você tem que manipular essa representação desse percepto, disso que você está vendo. Você tem que tentar rotacioná-lo na sua cabeça com seus olhos da mente, vamos chamar assim, nesse momento, né? Um behaviorista ficaria louco comigo de ouvir isso, para que você faça o seu julgamento de tipo, sim, são a mesma peça, a mesma figura ou não, são figuras diferentes, né? Note que a ideia não é julgar se elas estão rotacionadas na mesma direção, a ideia é avaliar se elas podem ser rotacionadas a um ponto em que elas se tornam a mesma imagem. Então os participantes respondem sim ou não. O foco das análises do Shepard são nas tentativas em que a resposta é sim, ou seja, que a resposta é essa imagem aqui é a mesma que essa daqui, em algum momento, em algum ponto de rotação. O que o Shepard manipulou? Deixa eu colocar a fotinho dele aqui. Esse é o Roger Shepard, né, desse experimento de 1971. A ideia é que ele manipulou o ângulo de rotação entre as duas imagens. Então, em algumas situações, é como se eu tivesse letras aqui, né? Então, eu vou colocar aqui uma letra F. Eu posso ter um F aqui, eu posso ter um outro F assim. Ou seja, eu tenho que rotacionar ele 180 graus para os dois ficarem equivalentes. Mas eu posso ter um F assim, desenhar aqui embaixo, e posso ter um outro F que está assim, só um pouquinho inclinado, né? Ou seja, agora está muito mais fácil, né? Muito mais próximo uma da outra para fazer o julgamento, ok? Só que aqui não temos Fs, né? Aqui nós temos Tetris, mas a lógica é a mesma. Então ele manipulou ali a angulação que teria que ser feita a rotação. E o resultado dele, que foi fantástico, eu apresento apenas um dos resultados aqui. Aqui no eixo X nós temos o ângulo de diferenciação das duas imagens, que tinham que ser comparadas, considerando apenas tentativas corretas. Porque nas tentativas incorretas, né, ou seja, perdão, não nas tentativas incorretas, nas tentativas em que a resposta era não, que as imagens são diferentes, não existe um ângulo de rotação em que elas podem se tornar iguais, porque elas são diferentes. Então eu estou considerando apenas imagens iguais. Quanto menor era o ângulo em que as imagens estavam uma da outra, por exemplo, F para o F aqui, quando essa diferença era pequenininha, os participantes levavam menos tempo para responder. Aqui, ó. Tempo de resposta aqui. Tá? Aqui seria o tempo de resposta. Quando a imagem era igual, né, quando era a mesma imagem, então eu tinha um F aqui e eu também tinha um F aqui, o tempo de resposta era menor ainda. Certo? Agora, quando a rotação era o máximo possível, né, que era 180, no caso do experimento dele aqui, 180, olha onde que dava lá. Quase 4 segundos, quase 5 segundos para dar a resposta, em média, né? Eram centenas de tentativas. Então, qual que é a ideia aqui desse experimento? Parece que as pessoas
olham para essa imagem, armazenam essa representação aqui, que eu vou tentar reproduzir aqui, que é mais ou menos assim, né? Se eu desenhar assim, ficou horrorosa basicamente. E aí você vai tentando rotacionar essa imagem de alguma maneira ali na sua cabeça, vai fazendo várias rotações. Uma delas você deixa fixa, por exemplo, deixo fixa essa daqui ou deixo fixa essa, tanto faz, e tento rotacionar a outra até o momento que eu consigo chegar numa decisão de que elas são realmente iguais, né? Ao menos nas tentativas em que elas são iguais, né? Então, olha só essa reta aqui. Praticamente uma relação linear entre a angulação das duas imagens, que são a mesma imagem, e o tempo de reação. E isso não prova, porque em ciência a gente não prova nada, mas apoia a hipótese da representação mental, que, mais uma vez, lembrando, é chave na psicologia cognitiva. A hipótese de que nós armazenamos na nossa mente, por meio dos nossos processos cerebrais, existe algo que é armazenado e que é manipulado nas nossas experiências diárias. Me dá um exemplo, Marcos, de quando ocorre a utilização de representações mentais no dia a dia. Ora, suponha que eu te pergunte, suponha não, eu vou te perguntar, quantas janelas tem na sua casa? Para responder a essa pergunta, muito possivelmente, algo que você vai fazer é se imaginar num extremo da sua casa e você vai contar a janela da sala, aí você vai se imaginar olhando para a janela de um outro ambiente, você vai se deslocar cômodo a cômodo e ir contando as janelas. Ou seja, você foi até a sua memória de longo prazo, que é a representação, onde está a representação mental da sua casa, você acessou essa representação mental e fez algumas manipulações ali no sentido de se deslocar dentro dessa representação mental para fazer o seu processo de contagem na sua memória de trabalho, né? Estou entrando em detalhes muito específicos aqui, mas para ilustrar uma maneira como a representação mental pode ser utilizada no dia a dia. Imagina que você está querendo comprar um guarda-roupa ou uma cama de casal e existem já alguns móveis no seu quarto e você está na dúvida se vai caber ou não. Aí você vai tentar, se você estiver olhando pela internet... Pela internet não, vamos imaginar que você está na loja, você está olhando para a cama lá, você está vendo o tamanho da cama. Então aquele percepto está diante de você, mas você não está na sua casa. Aí você pode imaginar a largura do corredor, a largura da porta, a angulação que você vai ter que fazer, inclinar, tentar entrar com a cama. Você pode imaginar, no meu quarto já tem um guarda-roupa, já tem uma mesa de cabeceira. Pelo tamanho da cama vai caber assim, não vai, pode não caber assim, mas pode caber virado do outro lado. Tudo isso para tomar essa decisão, você está utilizando representação mental para fazer uma receita. Eu estou utilizando muito metáforas aqui espaciais mesmo, porque são as mais fáceis. Mas, às vezes, para você pensar a resolução de uma conta, né? Quanto que é 120 vezes 37, você utiliza representações mentais. Quando você tenta imaginar a voz de alguém, lembrar da voz de alguém, você está acessando representações mentais. A gente não precisa provar que a representação mental existe. A ideia aqui não é essa. A ideia é que fazer uso desse artifício teórico, desse construto, dessa hipótese da representação mental é útil para a gente fazer pesquisa científica, como demonstrado pelo Roger Shepard nesse estudo fantástico aqui de rotação mental. Ok? Então, a minha ideia não é falar sobre toda a história da psicologia cognitiva, tá? Que é um resumo apenas e ainda vai ficar um pouquinho longo. Quero falar agora sobre o processamento de informação e limites atencionais. Então, citando aqui o Donald Broadbent, que foi um nome importante ali na Inglaterra da psicologia cognitiva. Ele foi discípulo de um cara chamado Sir Frederick Bartlett, né? Que foi um dos primeiros nomes importantes ali da memória na Inglaterra. E o Donald Broadbent, né? Num contexto de guerra, né? Uma das coisas que você poderia analisar, né? E ele teve muito essa pegada de fazer observações sobre fenômenos reais e ir para o laboratório tentar estudar. Uma das coisas, imagina a seguinte situação, né? Um cara que está sentado, imagina que você está sentado no painel de controle ali de uma aeronave. E olha a quantidade de informação que você tem que olhar aqui, né? Que eu estou tentando desenhar. A
quantidade de alavancas, de botões, aqui para cima tem mais coisa, fora que você tem que olhar pela janela, e aí tem informações auditivas com pessoas que estão falando com você, e você tem que processar uma grande quantidade de informações. Eventualmente podem ter aqui 2 botões ou 2 alavancas muito parecidas, e você pode eventualmente confundir, e a depender da situação, se você fizer uma confusão aqui pode ser fatal, infelizmente, né? E aí o dono de Broadbent estava interessado em entender o que guiava os limites atencionais, como que as pessoas tomavam decisão em situações ali em que elas tinham que tomar decisão rápida, que envolviam uma quantidade, até uma sobrecarga de estímulos visuais. Isso poderia também para uma sobrecarga de estímulos auditivos. Nós tivemos um outro nome importante à época chamado de Colin Cherry, que estudou o que ficou conhecido como o The Cocktail Party Effect, né? O efeito da festa ali de um coquetel, em que você está conversando com uma pessoa e imagina uma festa, você está conversando com uma pessoa e tem muitas outras pessoas conversando também. Como que você faz para selecionar a informação trazida pela pessoa com quem você está interagindo em detrimento das outras, né? E colocá-la em saliência, colocar os holofotes dirigidos à voz dessa pessoa e ignorar as outras informações ali que não são relevantes. Mas de repente alguém fala o seu nome, estão falando mal de você, e você consegue escutar, processar essa informação. Então o dono de Broadbent, para além de querer falar sobre as ideias dele, eu gostaria de mostrar aqui uma ideia que ficou muito importante e que fez também com que a psicologia cognitiva fosse associada à ideia do paradigma de processamento de informação. Muitos psicólogos cognitivos, começando com Broadbent, começaram a postular fluxogramas, que é muito utilizado em linguagens de programação, inclusive. Fluxogramas que tentam mostrar a série de subetapas pelas quais uma informação é processada até que se tome uma decisão, uma resposta comportamental. Por exemplo, na ideia lá do problema da festa de coquetel, como que isso passou a ser estudado experimentalmente, pelo Broadbent inclusive e pelo Cherry? Bom, o participante colocava um fone de ouvido, né? Então, num ouvido ele ouvia uma mensagem auditiva e no outro ouvido ele ouvia outra mensagem auditiva. E a tarefa do participante era sombrear uma das mensagens. Por exemplo, a instrução do pesquisador poderia ser assim: você vai ouvir 2 mensagens, uma no seu ouvido esquerdo e uma no seu ouvido direito. A sua tarefa vai ser repetir tudo o que for dito no ouvido esquerdo. Então, sombrear, né, que é o termo técnico utilizado em psicologia cognitiva, é simplesmente o fato de você ir repetindo tudo que é dito em um dos canais auditivos. No caso do meu exemplo, o canal ali esquerdo, né, poderia ser o direito também. E a ideia dos pesquisadores era avaliar, depois fazer perguntas sobre as informações referentes ao ouvido em que o participante não deveria ter prestado atenção. Então, vamos supor que eu sombreei o ouvido esquerdo, e aí depois eu posso fazer a pergunta: o que foi dito no ouvido direito? Qual que era o assunto? Ou o que estava sendo falado era em português? Era em inglês? Era uma voz do sexo masculino, do sexo feminino? E esses estudos foram os primeiros estudos conduzidos para fazer a avaliação do que era processado, quais eram os limites atencionais, como que essa informação era filtrada, se é que era filtrada, né? Inclusive, o termo filtro ele veio muito desses modelos de processamento de atenção. E note que isso daqui tem uma relação com a ideia lá do behaviorismo. Se você for pensar bem, o que a gente tem aqui é um S, estímulo, né? Então a gente tem um estímulo auditivo num canal auditivo no ouvido direito e no ouvido esquerdo. E a gente tem aqui uma resposta, que é o sombreamento, que é o fato do participante estar repetindo o que está sendo dito no ouvido esquerdo. O que a gente tem de novidade nesse fluxograma é que tudo que está aqui dentro desse fluxograma não é observado. São processos que o pesquisador, no caso que o Broadbent, hipotetiza que estão acontecendo na cabeça dos participantes, né? Então ele hipotetiza, por exemplo, ele pressupõe que num primeiro momento, quando as informações são processadas ali passivamente, porque você está escutando nos seus ouvidos ali
as duas informações, elas vão por um buffer, né, por um armazenador sensorial, e aí um filtro com base em características, por exemplo, estruturais ou mesmo espaciais, nesse caso. Eu vou prestar atenção só no que está no ouvido esquerdo. Então, essa informação aqui, ó, ela é filtrada. Você pode imaginar um filtro mesmo, talvez um filtro, não sou muito bom de desenhar, né? Mas você pode imaginar um filtro mesmo, talvez um coador de café, alguma coisa em que a informação entra aqui. Tem o fluxo da informação, mas parte da informação vai ficar aqui. E apenas uma delas vai seguir adiante, né? As outras vão ser filtradas, ou seja, né? Aí depois vieram outras ideias de que, na verdade, algumas informações não eram filtradas, elas eram atenuadas, ou seja, elas poderiam passar aqui para cá, mas elas passariam um pouquinho mais fracas, né? Se fosse pensar aqui, colocar um pontilhado aqui para indicar que elas estão passando, mas elas estão passando com uma ativação mais fraca. Bom, a ideia não é falar sobre as hipóteses concorrentes, né? Existem diferentes modelos, diferentes teorias aí sobre como ocorre o processamento da informação auditiva, que tem a ver com onde o filtro é colocado, se ele é colocado mais inicialmente no processamento cognitivo ou mais posteriormente. No caso do modelo do Donald Broadbent, é um filtro mais anterior, mais no início do processamento. Tem ideias depois de filtro posterior e tem ideias de atenuador também, tá? O objetivo aqui não é entender as teorias, é entender que o Donald Broadbent trouxe como contribuição esse tipo de representação aqui, de quais são as etapas, ou seja, entre o estímulo e a resposta, entre o input e o output, que passou a ser muito comum também se referir em psicologia cognitiva como input e output, né? Tem uma série de processos e aí a pergunta é quais são os subprocessos que tem aqui, qual é a sequência deles, como eles acontecem, como a informação que chegou no ouvido é processada, como ela é transmitida para diferentes etapas, quais são os processos cognitivos que estão subjacentes, o que está acontecendo dentro da caixa preta até que ocorra uma resposta, né? Isso pode ser para como que a gente compreende a língua, por exemplo, né? Como que a gente aprende uma nova língua. Quando eu falo informação, né, banana, aí imagina uma banana, aí você imaginou agora uma banana, uma fruta amarela, com determinado formato, com determinado gosto, com determinada textura, né, com determinado tamanho, e quando você imagina essa fruta, a pergunta é, como que o som banana, ao entrar no seu ouvido e ir para o seu cérebro, levou uma série de etapas em que você conseguisse resgatar essa representação mental imagética, tátil, gustativa, olfativa da banana, né? Então, isso vai ser o interesse da psicologia cognitiva. Então, muito importante aqui, o que eu deixo enfatizado é que o Donald Broadbent olhou ali para fatos ocorridos durante as guerras, né? Mundiais, como que havia limites de informação, tanto para a pessoa que está pilotando a aeronave, né, para o piloto, quanto para o controlador aéreo, que tinha uma série de informações que ele tinha que processar, tomar decisões que poderiam ser fatais se ele tomasse a decisão incorreta. E esse modelinho aqui, esse tipo de fluxograma que ele passou a inserir no raciocínio do psicólogo ali da metade do século XX, que acabou se tornando bem popular na psicologia cognitiva. Então, tudo que eu falei até agora, input, output, armazenador, buffer, processamento da informação, parece que dá uma ideia muito de computador, né? Justamente porque a revolução cognitiva, como ficou conhecido o movimento ali nas décadas de 50, 60, teve muita influência da metáfora do computador, esse novo dispositivo pensante que produz comportamento inteligente, como se costuma dizer, forneceu uma metáfora importante para os psicólogos cognitivos que queriam olhar para a caixa preta. Então deixa eu fazer alguns paralelos aqui do computador com o ser humano. Então, o computador processa informação, o processamento de informação que ocorre com os seres humanos e que é utilizado aí na linguajar da psicologia cognitiva são os processos mentais. Então eu estou falando, mais uma vez, de consciência, de percepção, de atenção, de memória de curto prazo, de memória de longo prazo, de tomada de decisão, de insight, de criatividade, de inteligência. Estou falando dos diferentes processos
cognitivos, que tem ali como informação, via de regra, no caso da mente, a nossa querida hipótese da representação mental, tá? Hipótese da representação mental, de que eu consigo representar de alguma forma, num primeiro momento, para a gente que não importa como que é essa forma. Né? Tem uma longa tradição de pesquisa, com o Stephen Kosslyn, por exemplo, que pesquisa a representação mental, né? Como que nós representamos a informação. Para a gente aqui isso não é importante agora, mas é a ideia de como que a gente utiliza essa representação mental para tomar decisão, para aprender, para fazer julgamentos, né? Esse é um grande interesse da psicologia cognitiva, né? E como que a gente transforma essa representação mental ao longo da nossa tomada de decisão. Computadores trabalham geralmente com linguagem de máquina. Apesar de você poder programar em linguagens de alto nível, como por exemplo Python, né? A linguagem de máquina é a maneira como o computador entende, né? Então, sequências ali de zeros e de uns, né? De pulso elétrico ou ausência de pulso elétrico. No nosso caso aqui, temos a representação mental, que é a maneira como vai ser entendida ali pelos psicólogos cognitivos, né? Pelo menos dos psicólogos cognitivos que apoiam essa ideia de processamento da informação, porque não vai ser foco aqui dessa aula, mas existem outros psicólogos cognitivos que vão falar de modelos conexionistas, né, que aí tomam não mais a metáfora do computador para entender a mente, mas tomam a metáfora do cérebro para entender a mente, o que faz muito sentido também, mas isso fica para um outro momento, tá? Então, mais uma vez, agora a gente tem o código de programação, né, para você se comunicar com a máquina, e nós temos linguagem humana, para que seres humanos, né, códigos abstratos, arbitrários, no caso da linguagem humana, um sistema aberto que permite transmitir virtualmente infinitas mensagens, um sistema aberto, criativo. Né? Eu posso, por exemplo, nesse momento, se eu quiser, tentar pensar numa construção de frase que possivelmente nenhum dos bilhões de seres humanos que já existiram até hoje falaram em nenhum momento da história da humanidade, porque é um sistema totalmente aberto aí, a linguagem humana. Nós podemos pensar também no software e no hardware, né? Eu tenho um amigo que uma vez me fez uma excelente distinção entre software e hardware, né? Que eu acho que é o que é aprendido no primeiro semestre de cursos aí de desenvolvimento, de TI, de ciência da computação, que é o software, como que é? O hardware você chuta e o software você xinga. Eu acho fantástica essa frase. E a gente pode fazer um paralelo em algum momento aí entre mente, que seria o software, né? O que emerge ali a partir do funcionamento de uma máquina, e a nossa máquina, o nosso hardware seria o cérebro, né? Então eu poderia fazer essa analogia, né? O software está para a mente, assim como o hardware está para o cérebro. Nós falamos de armazenamento, então quando você salva as informações ali de um arquivo seu do PowerPoint, do Word, do Excel, você armazena ali na memória do seu computador, e nós falamos de memória também, no caso da mente humana. Nós falamos de algoritmos em programação, em máquinas, e falamos de algoritmos e heurísticas no caso da mente humana, né? Nós falamos de inteligência artificial, que tem estado muito em voga agora por conta dos grandes modelos de linguagem, né? Large Language Models, né? Os modelos de linguagem como o ChatGPT. Nós temos aí agora, você tem falado muito também sobre Machine Learning, né? Sobre Deep Learning. Nós temos o comportamento inteligente também dos seres humanos, né? E a tentativa de relacionar a inteligência das máquinas com a inteligência humana. Mas o importante aqui dessa aula é que os psicólogos cognitivos voltam a trazer a mente para o centro do palco da psicologia. Eles também estudam o comportamento, mas voltam a olhar para a caixa preta. Ou seja, aquele modelo que eu apresentei num dos primeiros slides, em que o foco era o estímulo e a resposta, né, os antecedentes, os consequentes do comportamento, aqui eu passo a estudar sobre processos mediadores, ou seja, tipos de processamento que mediam o input e o output. E esses mediadores são basicamente os processos mentais, eles são latentes, ou seja, eles são não observados, mas inferidos por meio de manipulações que eu faço aqui. Em geral, em estudos experimentais, nós vamos ver que isso daqui são as variáveis independentes, ou VIs, e vamos ver que a resposta
são as variáveis, as respostas, né, são as variáveis dependentes ou VDs num experimento. E eu tento, por meio de manipulações da VI e da observação de seus efeitos na VD, inferir o que está acontecendo aqui nesses processos latentes. Tento fazer inferências sobre processos de pensamento, perceptuais, atencionais, mnemônicos e assim por diante. Então, a psicologia cognitiva herda algumas coisas de escolas anteriores, né? No caso do estruturalismo. Existe uma ideia na psicologia cognitiva, até nos livros textos, uma divisão ali de processos mentais, né, em diferentes capítulos, então a gente tem mais ou menos isso daqui, né? E do ponto de vista didático, muitas vezes um pesquisador quer estudar a memória. É óbvio que naquele fluxograma lá do Broadbent, né, nós vamos ver que antes da memória tem um processamento, tem uma seleção da informação, ela vai para um buffer sensorial, aí vem o meu filtro, enfim, tem uma série de processos que ocorrem ali. Mas do ponto de vista metodológico, muitas vezes o foco do pesquisador é em memória. É claro que para a memória acontecer tem que ter atenção, tem que ter percepção. Se o meu estudo envolve estímulos visuais e o participante estiver com o olho fechado, não tem como ele aprender e como ele memorizar a informação que foi apresentada visualmente se ele está com o olho fechado ou se ele está dormindo, né? Mas, do ponto de vista metodológico, nós fazemos recortes aqui que tem uma influência aqui do estruturalismo, né? Apesar da psicologia cognitiva não ser estruturalista em si, é como se fosse uma influência moderna, um tipo de presença moderna do estruturalismo na psicologia. Mas nós temos também visão funcionalista, então tem vários pesquisadores tentando entender por que a mente funciona desse jeito, ou seja, por que nós temos limites atencionais? O que aconteceria se nós não tivéssemos esses limites atencionais? Será que não haveria uma sobrecarga do sistema cognitivo? Será que ele não funciona da maneira mais econômica para que nós estejamos adaptados ao nosso meio? Qual é a função adaptativa do esquecimento para o funcionamento do ser humano? Então, uma perspectiva funcionalista que se apresenta hoje não tanto quanto uma relação com o funcionalismo do começo do século XX, mas mais com a psicologia evolucionista, que seria a herdeira moderna da psicologia funcionalista do início do século XX. E a psicologia evolucionista anda muito de mãos dadas com a psicologia cognitiva. Temos influências também da psicologia da Gestalt, porque o estudo, como eu já falei, da tomada de decisão, do insight, da organização dos processos cognitivos ocorre dentro da psicologia cognitiva. Por exemplo, o Endel Tuvin, em Psicologia da Memória, estuda como que a informação é organizada no momento da recuperação, né? Como que organizar a informação pode ajudar a ter uma maior recuperação, a lembrar de mais informações. Então, processos ali de organização da percepção vão influenciar também como são olhados outros processos psicológicos, como, por exemplo, a memória, né? E o behaviorismo teve uma forte influência sobre a psicologia cognitiva. Eu diria até que são disciplinas muito próximas, apesar de terem muitas diferenças filosóficas. A psicologia cognitiva deve muito ao behaviorismo e à análise do comportamento pelo rigor metodológico. A análise do comportamento foi muito importante por ter um rigor metodológico, por tentar eliminar variáveis confundidoras para permitir boas interpretações experimentais sobre relações de causa e efeito, para poder afirmar realmente que a minha manipulação da VI causou diferenças na VD. Então, apesar dos métodos de pesquisa utilizados em psicologia cognitiva diferirem, inclusive filosófica e epistemologicamente, dos métodos de pesquisa experimentais utilizados na análise do comportamento, a psicologia cognitiva deve muito ao rigor metodológico ali dos behavioristas em produzir conhecimento na análise do comportamento. Para finalizar, uma ressalva. Eu fiz a metáfora do computador, até porque a psicologia cognitiva surge muito em decorrência da revolução ali cognitiva da década de 60, surge muito por conta do advento do computador, de como que essas máquinas nos fizeram pensar sobre a cognição humana. O Robert Sternberg, que a propósito é um pesquisador em psicologia cognitiva interessado em inteligência, no livro-texto dele sobre psicologia cognitiva, ele fala em um momento sobre metáforas. E ele fala que metáforas têm 4 aspectos: um objeto, um veículo, um fundamento e uma tensão. Por exemplo, se eu digo, nossa, a sua casa é um chiqueiro. Se eu digo que a sua casa é um chiqueiro, o objeto da minha metáfora é a casa. É sobre aquilo que eu estou querendo falar. O veículo, nesse caso aqui, é o chiqueiro. É o que eu estou usando
para fazer a metáfora, é o que eu estou usando para fazer uma correspondência entre as duas coisas. O fundamento são as similaridades, ou seja, eu posso colocar aqui um sinal de igual. Então, em geral, quando eu faço uma metáfora, eu digo sua casa é um chiqueiro. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que sua casa é muito suja, é muito bagunçada, é muito desorganizada, né? E é muito interessante que mesmo que eu não tenha falado que ela é bagunçada, que ela é desorganizada, que ela é suja, em geral as pessoas entendem que quando eu digo que a sua casa é um chiqueiro, que a casa de fulano é um chiqueiro, que eu estou fazendo uma referência específica ao grau de organização, de limpeza daquele ambiente. Ou seja, as pessoas, em geral, entendem qual é o fundamento da metáfora. No entanto, apesar de uma metáfora eu utilizar um objeto, pego um objeto, pego um veículo e tem um fundamento para essa metáfora, eu não posso me esquecer que uma metáfora tem uma tensão. E a tensão é o conjunto de dissimilaridades, ou seja, de diferenças entre o objeto e o veículo que eu não enfatizo, eu deixo de enfatizar, ok? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Casas não têm porcos morando dentro delas. Essa poderia ser uma diferença. Uma outra diferença é que pessoas não vivem em chiqueiros. Pessoas vivem em casas, tá? Quem vive em chiqueiros são porcos. Então, só que em geral as pessoas não têm grandes confusões. São muito raras as situações em que as pessoas não entendem bem uma metáfora e pode gerar alguns probleminhas aí, alguns desentendimentos nesse sentido. Aqui sobre a metáfora do computador, isso é importante eu enfatizar pelo seguinte. Por que a gente utiliza metáforas em ciência? A gente utiliza metáfora em ciência porque o que eu quero explicar é algo muito complexo, tá? Que é a mente. E eu tento pegar algo que supostamente é mais simples, ou pelo menos no nível de compreensão que eu preciso para metaforar aquilo, é algo que é mais simples do que a realidade que eu quero explicar, como no caso do computador. No caso aqui do computador, o computador da maneira como a gente usa, né? Não a partir do ponto de vista de um cientista da computação ou de um engenheiro da computação. O importante de se enfatizar aqui é que nessa aula eu não dei muita atenção para a tensão que existe entre a mente e o computador. E o que é importante de enfatizar aqui agora, nesse último slide, nesse penúltimo slide, é que apesar de nós utilizarmos a metáfora do computador para nos referirmos à mente, a mente humana ou o cérebro humano, independentemente se você está querendo utilizar um nível mais biológico, um nível mais metafísico, como é a mente, de certa forma, né, ou mais conceitual, né, impalpável, latente, como é a mente humana, a mente humana não é um computador. Esse é o ponto que eu quero destacar. Eu enfatizei muito mais o fundamento da metáfora na aula, porque isso é relevante do ponto de vista didático, mas a mente humana não é um computador, não funciona como um computador. Por exemplo, quando você quer ensinar uma criança, ou quando uma criança pergunta o que é aquilo, e ela aponta para um cavalo ou para um cachorro, né? Vamos pensar um cachorro, uma criança que nunca viu um cachorro, o que é aquilo? Aí você fala, é um uau-uau. Em geral, ela aprende na primeira observação que aquilo é um uau-uau. Aquilo que você está apontando. É claro que ela pode ter super generalização e estender o conceito para além do que ele se aplica, olhar para um gato e achar que é um uau-uau, olhar para um cavalo e achar que é um uau-uau, mas numa tentativa, muitas vezes a criança já aprende que um cachorro é um uau-uau. Se você quer ensinar para um computador utilizando machine learning e técnicas ali de aprendizagem supervisionada, o que é um cachorro, você vai ter que dar 10 mil, 100 mil, você vai ter que dar muitos estímulos para que o desgraçado do computador aprenda o que é um cachorro, que ele abstraia o conceito de cachorro, vamos dizer assim, do ponto de vista ali de processamento dos pixels para entender que quando tiver esse tipo de configuração aqui, eu vou considerar que é um cachorro, quando tiver esse tipo de configuração aqui, eu vou dizer que isso é um porco, enfim, quando tiver esse tipo de configuração aqui, eu vou chamar isso de casa. A desgraçada da inteligência artificial demora muito para aprender isso, né? Por quê? Porque os processos não são iguais de aprendizagem. Apesar de a gente utilizar um como metáfora do outro, fazer relação, utilizar o termo inteligência para se referir ao comportamento humano inteligente, para se referir
ao que a máquina faz, que parece um comportamento e que parece inteligente e que parece mimetizar o comportamento humano inteligente, não são a mesma coisa. Então, aqui, a resposta desse vídeo aqui do Naruhodo, que eu recomendo muito, que eu vou deixar na descrição para que você assista, o cérebro humano ao computador, spoiler, não. Você pode usar para fazer metáfora, tudo bem, não tem problema, não é errado, não é feio usar metáfora. Metáfora faz parte da ciência, mas nunca esqueça isso que eu estou falando. Metáforas têm tensões. Quando você fala, nossa, esse certo ficou horrível, né? Metáforas têm tensões. Quando eu falo que a casa de alguém é um chiqueiro, tá? Eu tenho que saber que tem dissimilaridades. Por exemplo, quando eu falo que um jogador de futebol é um cavalo, eu estou querendo dizer que ele é grosseiro, ele é rude, ele bate muito, ele faz muita falta, mas ele não é um cavalo, ele não é um quadrúpede, ele não come determinadas coisas, ele não dá coice, ele não usa ferradura, tá? O fundamento é que ele é agressivo no trato dele, na prática esportiva, e ele bate nos coleguinhas. Mas ele não é um quadrúpede, ele não relincha, ele não dá coice, ele não usa ferradura, ele não fica no estábulo, ok? A mesma coisa sobre a metáfora do computador. Eu posso fazer várias comparações, hardware, software, processamento de informação, não sei o que, isso, aquilo, memória, mas o cérebro humano e a mente humana não são computadores, e isso eu quero deixar muito enfatizado aqui. Recomendo que assistam o vídeo do Altair, do Ken. Nossa, ficou horrível isso aqui. Assistam esse vídeo que vai ser muito bom, ok? Então, por hoje era só. Gastei um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso, porque, querendo ou não, é um tema que eu gosto muito, né? A disciplina na qual eu tive mais leituras, mais me debrucei ao longo dos anos, por isso me estendi um pouquinho mais para falar sobre psicologia cognitiva, além do que no YouTube não tem muito conteúdo sobre psicologia cognitiva, tem predominantemente sobre terapia cognitiva. Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.